Olá, seguidores do SEAP, tudo bem? Outra questão que tem aparecido com frequência aqui no inbox do SEAP tem a ver com a crise que está acometendo o país. O que eu estou chamando de crise? O número crescente de desempregos no país, a quantidade de empresas que estão fechando portas e, enfim, todo esse cenário que se configura por aí que é inegável. E a minha dica para vocês é que procurem enxergar nesse cenário alguns aspectos positivos. Se você, de repente, ficou sabendo que está desempregado, você pode pensar, bem, que situação complicada, né? Tenho aí o meu orçamento ameaçado se eu não tiver nenhuma reserva financeira, tenho um período de incertezas. Mas eu também tenho mais tempo livre, que eu posso dedicar a desenvolver projetos que eu engavetei, rever as minhas capacitações, se eu posso de repente fazer algum curso e começar a atuar em outra área. Uma terceira possibilidade é pesquisar o que existe no mercado. No secretariado, por exemplo, existe o secretariado remoto. Eu particularmente não entendo muito desse tema, mas vi que tem muita gente atuando como secretária remota e tem muito site dando informação. O pessoal do Manual do Secretariado, Manual da Secretária, da Bianca Rosário, tem informações a esse respeito. Eu acho que o secretariado com Simone também tem informações sobre secretariado remoto. Enfim, se é o seu caso, busque informação. As portas nunca se fecham, a gente é que fecha as portas, né? Porque a possibilidade de ganhar dinheiro de mil maneiras diferentes existem. Ontem eu descobri que tem pessoas aí alugando suas casas para receberem aqueles pets das famílias que vão viajar, né, os animais de estimação, e não podem levar seu animalzinho e precisam deixar seu animalzinho num local de confiança. Você só precisa ter espaço, disponibilidade e gostar de animais, abrir as portas da sua casa e ainda ganhar um dinheirinho com isso, né? Então veja que interessante. Então o caso é você avaliar a tua situação, olhar as tuas capacidades, ver o que você pode fazer. De repente você é advogado há muitos anos, mas foi aí surpreendido com desemprego e você também é um grande cozinheiro, você cozinha muito bem. Olha aí uma oportunidade de repente, investir em algo próprio, né? No ramo da gastronomia. Então, uma postura positiva vai mudar o desenrolar dessa situação e o desfecho dela. Particularmente, eu já tive 3 situações de desemprego na minha vida, e a atitude que eu tive diante de cada uma, eu não tive só 3, gente, eu tenho 23 anos de emprego, mas enfim, 3 que foram bastante relevantes, né? Na primeira delas, eu já estava num momento de vida muito complicado e eu fiquei bastante abalada com a perda do emprego, porém eu não questionei as minhas capacidades e nem achei que eu tivesse. Ui, caiu alguma coisa aqui atrás de mim, gente, desculpa. Enfim, continuando. Eu não questionei as minhas capacidades, né? Eu fiquei bastante abalada, mas comecei imediatamente a buscar recolocação e em 3 meses eu estava trabalhando novamente. Na segunda situação, né, que eu estou contando aqui para vocês, foi uma experiência bem traumática, porque eu não estava esperando, eu tinha pouco tempo de casa, e eu tinha já feito uma troca, eu estava empregada e optei tinha recebido um retorno positivo daquela empresa e optei por deixar o local onde eu estava e investir nessa segunda empresa. E aí, depois de um determinado tempo, a experiência não deu certo e eu fui demitida. Nesse momento, eu sim questionei as minhas capacidades, né? E comecei a pensar o que eu fiz para ser dispensada dessa forma e, enfim, comecei um quadro de incerteza sobre mim mesma, sobre duvidar daquilo que eu era capaz de fazer e foi bastante negativo. Chorei muito e o fato é que eu levei 1 ano e 4 meses para me recolocar depois dessa experiência, né? Será que uma situação tem a ver com uma outra? Até em que ponto o fato de eu ter tido essas reações impactaram na maneira como a situação se resolveu, né? O tempo que eu demorei para me recolocar. Eu não sei dizer para vocês se existe uma relação muito clara, né? O que eu posso dizer é que a atitude positiva, ela tende a te levar a caminhos mais favoráveis, né?
A terceira situação, eu fui demitida da empresa, mas eu já sabia que a minha demanda de trabalho estava muito baixa e que essa situação, ela poderia vir mais cedo ou mais tarde, eu só não esperava naquele momento, né? E aquela situação, ela me remeteu às duas anteriores que eu contei aqui para vocês, e eu fiz um monitoramento consciente das minhas reações. No momento em que eu sentei para conversar com o administrador da empresa e com a minha parceira de trabalho, os dois me comunicaram, né, a minha dispensa, eu fiquei muito abalada, né? Mas a justificativa que eles me deram em primeiro lugar foi bem coerente com o que estava acontecendo, né? Éramos duas secretárias e não tinha trabalho suficiente para isso, então eu imaginava que mais cedo ou mais tarde uma seria dispensada e, óbvio, seria que tinha menos tempo de casa, que era eu. Em segundo lugar, eu comecei a lembrar das situações anteriores, como eu falei para você, e a me monitorar. Eu não vou chorar, eu não vou me desesperar, eu preciso ver nessa situação algo positivo, né? Eu tenho projetos engavetados que eu vou conseguir colocar em prática, eu tenho armário para arrumar, tem um monte de coisa legal que eu posso fazer, então vamos focar nisso e começar a procurar emprego amanhã mesmo, porque as possibilidades não esperam, e a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo e tentar usar essa situação a nosso favor. O fato é que no dia seguinte, uma amiga me avisou que tinha uma vaga, né, que ela sabia que tinha aberto e que estava procurando um profissional com o meu perfil. Eu liguei para a recrutadora daquela vaga, perguntei se ainda estavam aceitando candidatos. Imediatamente atualizei o meu currículo e mandei para ela, né? Isso no dia seguinte, após ter sido demitida. No mesmo dia, a recrutadora me ligou, agendou a entrevista para o dia seguinte. Eu fiz a entrevista e em uma semana eu tinha recebido a notícia de que eu ia começar a trabalhar novamente, gente. Eu tinha passado naquele processo seletivo. Então percebam, né? Três situações diferentes, com reações diferentes. E o que eu sinto é que a maneira como eu reagi teve impacto na maneira como a situação se resolveu, né? No tempo que eu demorei para me recolocar. Então essa é a minha dica para vocês. Procurem enxergar situações positivas em qualquer caso, porque com certeza o negativismo, o desespero não vai resolver. A situação já não é favorável e qualquer desespero vai piorá-la ainda mais, e vale a pena pagar para ver. Tenta controlar a maneira como você enxerga aquilo, tenta identificar oportunidades e, enfim, situações que possam te favorecer, outros ramos em que você possa atuar, outras atividades que você possa executar, e assim você vai acabar relaxando e o seu emprego vai chegar, ou você vai descobrir um novo negócio, talvez até um negócio próprio, e que vai com certeza te levar a um nível ainda melhor do que você estava antes, ok? Essa é a minha mensagem. Obrigada e um beijo.